Olá pessoal, eu sou o Fernando Rocha, você sabe, está começando agora o nosso programa, que você também sabe, é o nosso Saúde e Bem-Estar de hoje, que para variar também está muito bom. A gente vai falar sobre dois temas interessantíssimos, vamos falar sobre medo de dentista, as anestesias, os procedimentos que reduzem um pouco esse trauma. Olha, quem tem medo de dentista é um pavor muito grande, e como é que as anestesias, por exemplo, podem solucionar ou minimizar esse problema. A gente vai falar sobre isso e também vai falar sobre um termo que parece sofisticado, mas que pode significar um problema muito sério que tira a qualidade de vida, principalmente das mães, durante a maternidade, depois da maternidade, o chamado Mommy Burnout. Vamos saber mais sobre isso? O programa está começando agora. Mommy Burnout, olha que nome, né, posudo, nome empolado, mas que na verdade pode carregar com si, o nome carrega com ele uma série de problemas e a gente vai entender mais. Porque a maternidade parece algo tão lúdico, tão poético, mas nem sempre a situação caminha dessa forma. Vamos falar sobre isso com uma entendedora do assunto. Vamos conversar com a Eliane Vasconcelos, que tem uma empresa chamada Arquitetura Humana e também entende muito sobre recursos humanos, entende sobre a vida, é psicóloga. Já estava conversando com ela antes aqui, aquelas conversas assim que tem que colocar para gravar, porque senão vai embora, né? Bem-vinda, Eliane, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada pelo convite, Fernando. A alegria é nossa. Você tem essa experiência com a relação humana, literalmente com os recursos humanos, e a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Uma fase, a gente já abordou aqui em outros programas, Eliane, mas é sempre muito importante esse momento que tem que ser tudo maravilhoso e nem sempre é. Nem sempre é. Eu acho que isso faz parte da vida, isso para todas as pessoas. E quando a mulher se torna mãe, ela tem uma expectativa muito grande que as coisas vão ser esse jardim cor-de-rosa. Que ela sonhou tanto? Que ela sonhou tanto. A maternidade, o casamento, o primeiro emprego. E as pessoas vão sonhando muito. No ambiente corporativo e no humano, né? Como você falou, acho que é humano tratando de humano. Todo mundo acaba sendo muito humano. E às vezes, esse estresse que a mãe sofre, primeira maternidade, noites mal dormidas, e a gente sabe, né, Fernando? Você já falou isso aqui várias vezes nos programas, o tanto que o sono impacta na saúde mental das pessoas. Horários irregulares e aquela insegurança da mãe ao lidar com o filho. Os hormônios completamente desregulados. Esse é um outro ponto das mulheres. Não só na maternidade, mas depois ainda vem a menopausa, que você já falou disso aqui também. Os hormônios completamente alterados. Então, como é que a mulher lida com isso tudo? São muitos pratinhos que a mulher tem que equilibrar. Porque a gente está numa cultura que a mulher é muito mais sobrecarregada. Por que a gente tem um tempo muito maior para a maternidade? Claro que agora já tem essa dispensa também para os pais, para a paternidade, mas normalmente não são os 4 meses, os 120 dias que as mulheres têm. Então, acho que... Em alguns países isso funciona de uma forma diferente, né? Aqui no Brasil ainda não, mas já estamos progredindo, o pai já tem essa licença também. Mas então, esse estresse da mulher, desse novo, isso tudo vai causando um estresse na mulher. E aí ela se sente completamente desamparada. Ela vê ela com o seu filho e ela quer ser o melhor para aquele filho e, de repente, ela não sabe por onde começar, como é que é esse dia a dia. E aí tem um impacto da mulher no mercado de trabalho, quando ela vira mãe. Normalmente, os dados já nos mostram. Agora, na pandemia, como a gente teve um número muito grande de demissões, o maior número de demissões foram as mulheres. Por quê? Porque elas tinham que conciliar trabalho e vida pessoal. E eu acho que uma das coisas, né, uma das consequências, uma das coisas que a gente tem que trabalhar muito para a saúde mental ao todo, né, como um todo para as pessoas, é o equilíbrio entre vida pessoal e trabalho. Então, como é que a gente faz? Então, a mulher, com essa cultura que existe, que ela vai cuidar do filho, ela tem que cuidar da casa, ela tem que fazer a compra, então, e ela se sente, são esses pratos todos que ela tem que carregar, ela se sente muito mais estressada. E aí vem o burnout. Sim, sim. Assim, é uma condição da mulher, né? Assim, é uma carga que ela
faz questão de segurar a onda, porque faz parte do orgulho dela, mas é um peso muito grande. A gente tem uma amiga em comum, a querida Isabela Camargo, que fala muito sobre isso, porque ela faz um alerta interessante. O burnout não é algo que você não gosta. É prazeroso, né? Mas aquilo ali vai queimando, como o próprio nome diz, né? E a Isabela Camargo, né, nossa amiga em comum, ela até traz a experiência dela. Que agora é mãe, né? Que agora é mãe também. E antes disso, ela burnoutou realmente. Antes disso, ela ficou completamente... Ela fazia o Mapa Tempo lá na TV Globo. Aliás, a gente trabalhou junto durante muito tempo. E ela esqueceu, olhou para o mapa do Brasil, esqueceu o nome do estado dela, que era o Paraná. Que era o Paraná. Logo o estado dela. E ela fala, gente, era o meu estado. Então, as mães, a gente está falando de uma pessoa, uma jornalista, né, conhecida no Brasil inteiro, mas as mães estão sujeitas a essas questões também, né? Estão sujeitas a essa questão. Aí a gente entra no Mami Burnout? Isso, e principalmente a mãe que trabalha. A mulher já tem uma culpa muito grande. Na hora que ela vira mãe, essa culpa aumenta muito mais. Por quê? Ainda mais a mãe que trabalha. Ela quer ser bem na carreira, ela quer se realizar, e é isso que você falou, né, Fernando? O que acontece? A mulher, quando ela se realiza, a mulher, o ser humano em geral, quando ele se realiza muito no trabalho, porque a gente sabe o tanto que o trabalho impacta na saúde mental das pessoas. Agora, claro, se você está fazendo alguma coisa que você não gosta, você pode ter o burnout também, porque você não está infeliz, você vive num ambiente tóxico, você não se sente realizado naquilo que você faz, isso tudo vai ter problema também. Mas um outro ponto, quando você ama demais o que você faz, quando você quer se doar demais para o trabalho, e na hora que você vê, como é que você vai administrar o tempo? Trabalho e vida pessoal, trabalho e maternidade. Porque você sempre trabalhou muito e de repente você precisa conciliar isso muito mais. Então, eu acho que as empresas precisam olhar para essa mulher, e principalmente essa mulher que vira mãe, e essa mulher no mercado de trabalho. Por que elas têm que pedir mais demissão que os homens para cuidar dos filhos? Isso eu acho que não está certo. Ninguém quer uma coisa... a gente só quer que as coisas sejam iguais, né? Não é que um é melhor ou pior que o outro. Mas por que essa carga é muito maior para a mulher? Então, eu acho que tem alguns programas que as empresas podem adotar que podem ajudar a mulher. Por quê? Primeiro, mulher entende muito mulher, né? Então, assim, quando a gente tem no Recursos Humanos, na Cilevos, mulheres que entendem o que essas mulheres passaram, isso é muito legal. Outro dia mesmo, um caso super bacana de uma cliente, que ela teve uma licença maternidade, ela chegou e virou diretora. Olha que legal. Por que as empresas não podem fazer isso? Normalmente a mulher chega, depois de 120 dias, algumas acabam sendo demitidas. Sim, e tem a questão da culpa aí, né? Permeando tudo isso. As redes sociais são cheias de referências a isso. Aproveite seu filho, a sua filhinha, esse sorriso dela não vai durar para sempre. Mãe, pai, olha que valor da infância, enfim. Eu acho que isso deve ter uma carga de peso, de culpabilidade para uma mãe zelosa e boa profissional. Quase como uma escolha, ou para lá ou para cá, não dá para seguir junto? Pois é, eu acho que quando a gente fala desse equilíbrio entre vida pessoal e profissional, eu não sei se é o equilíbrio, é uma integração. Porque isso. Se você... Eu ia te perguntar isso. Né? A gente aprendeu na pandemia que, na verdade, não estão separadas. Não estão separadas. É igual falar de saúde mental e saúde física. Não está separado. Né? Se você tem, olha, eu acho que uma coisa importante que a gente tem que pensar, isso a mulher faz muito melhor que o homem, hein, Fernando? Não, mas assim, não, algumas coisas ela é. Isso é uma coisa. Assim, eu sou admiradora, assim, você não sabe, eu sou fã demais. A prevenção da saúde física. A mulher faz sua mamografia, a mulher faz o seu pré-natal, tudo bem cuidado. E aí, como é que é a prevenção da saúde mental? Então é isso, que não só a mulher, mas... Leva o marido para fazer o toque retal de próstata. É a mulher que leva no consultório. O homem não faz tão bem feito. Não. Os dados nos mostram. A mulher faz muito mais regularmente. Claro. O exame, os exames os que a cuidados, mulher precisa, desde cedo ela frequenta o consultório do ginecologista, né? Diferente do homem. Diferente do homem. Mas como é que ela vai cuidar da saúde mental? Olha, eu acho uma coisa que não muda, não mede, né? Porque você pode medir taxa de glicemia, taxa de triglicérides, mas isso não mede. Isso é invisível. Vai medir? E aí, né, Fernanda, é muito engraçado. Isso é invisível. E aí as pessoas falam, olha, eu não fui trabalhar, porque a gente sabe que o problema da saúde mental, do burnout, é o que tem mais afastamento de trabalho.
né? É o absenteísmo, mas tem o presenteísmo, as pessoas que vão trabalhar e estão doentes. E aí elas normalmente falam, nossa, olha, eu não posso ir trabalhar, eu vou precisar me ausentar, porque eu estou com uma dor de cabeça, porque eu estou com um problema de saúde, coisas físicas. Mas é muito difícil para as pessoas, e para a mulher que se culpa mais ainda, virar e falar assim, olha, eu não vou trabalhar, porque eu não dormi a noite inteira, eu chorei a noite inteira, eu não estou conseguindo levantar, eu não tenho força. Eu vejo meu filho, né, se a gente está falando assim, eu vejo meu filho e começo a chorar, eu não sei por onde começar, eu preciso de ajuda. As pessoas não têm muito coragem de pedir ajuda nesse sentido. E aí vem o problema, vem esse esgotamento físico e acaba acarretando esse burnout. E a gente sabe, o que a gente tem que fazer, às vezes, né, Fernando, o óbvio precisa ser falado. O que a gente precisa fazer para cuidar da nossa saúde física, e isso vai, claro, que vai cuidar muito da nossa saúde mental também. Qualidade do sono. A mãe, quando vira mãe, não tem qualidade do sono. Alimentação adequada, não tem. Tá amamentando, não tá dormindo e não tá alimentando bem. A gente tem uma super produtora aqui, a Bárbara, que está acompanhando atentamente. Olha, assim, ela é uma super mãe, assim, acredito assim que ela também tem todas essas questões, tá falando que sim. Viu? A vida dela, assim, sabe o comercial de margarina? Aquela correria toda, é a vida dela. E aí, Bárbara e as mulheres que estão nos assistindo, normalmente, a importância da diversidade dentro das empresas, quando a gente coloca mulheres e homens de forma equiparada, é isso. Porque, normalmente, a mulher ela consegue administrar mais o seu tempo por essa experiência que ela tem como mãe, por essa experiência que ela tem como filha, ela acaba cuidando muito mais, cuidando da casa. Então, a mulher tem muito mais esse lado. Eu não estou defendendo que mulher é melhor que homem, eu acho que não é nada disso. Eu acho que a gente tem que ter eu acho que o mais importante é a diversidade. É a diversidade de raça, é a diversidade de gênero. Porque são pensamentos diferentes mesmo, são formas de pensar. Eu trabalhei a vida inteira em redações. Aliás, a profissão de jornalista é uma profissão muito feminina, né? As redações são muito povoadas por mulheres, o que é muito bom, mas que dá uma diferença de pensamento. Reunião de pauta, por exemplo, as pautas elaboradas pelas mulheres são diferentes das pautas pelos homens. Não tem nem melhor nem pior, não, mas são diferenças. E ainda bem, né? E ainda bem, porque se a gente não tiver o diferente, como é que a gente cresce? Como é que a gente aprende? Igual a mulher aprende muito com o homem porque também. Você tudo igual, não é tudo igual. Não é. Tem diferenças e tem que ser respeitadas, Tem né? que ser respeitadas. E a mulher, nesse momento, que é um momento de maior sensibilidade, com esses hormônios mais alterados, precisa ser respeitado. E uma outra coisa que eu acho que a pandemia só veio ajudar muito é isso. Esse equilíbrio que a gente pode fazer, o trabalho híbrido. Então, por que não fazer esse trabalho híbrido para a mulher? Funciona bastante. Agora a gente tem aí isso que vai começar a ser testado aqui no Brasil, os 4 dias por semana. Que não precisa ser a sexta-feira. Algumas empresas vão optar pela segunda-feira, que é uma extensão. Os mais jovens, né, a geração Z, quer mais trabalhar menos segunda-feira. Quer ser sábado, domingo e segunda dia, assim, nos 4 dias. Outros preferem sexta-feira. Mas, claro, eu acho que isso, primeiro, a gente, assim, não é uma coisa que tem que ser tudo modismo, tem que funcionar para todas as empresas. Qual que é o negócio da empresa? Qual que é a cultura da empresa? Se isso vai funcionar. Se funciona, vamos pensar nas mulheres. Por que não uma flexibilidade maior no horário de trabalho? E isso é uma coisa que pode ajudar muito para que ela não entre nesse estado mental, que ela não entre nessa ansiedade e acaba com o burnout. Porque se ela tem uma flexibilidade de horário, ela tem como acompanhar o filho ao médico, ela pode ir na reunião de escola, porque a mãe se sente muito culpada na hora que ela não pode ir numa reunião de escola, na hora que ela não pode acompanhar o filho. Ela se sente totalmente... E você acha, Eliane, que também existe também no núcleo familiar uma falta de entendimento? Até me coloco, né, como marido, como pai. Às vezes falta para os homens uma percepção do tamanho desse problema. Às vezes falta. Por quê? O problema não é só a mulher, o problema é a cultura. Então, se a gente leva para as relações familiares, eu acho que é a questão do marido, a questão do pai, a questão da família, que sempre foi assim, né? Porque a mãe criou os filhos sozinhos, dentro de casa e tudo. Então, tem toda essa cultura. E quando a gente leva para a organização, a mesma coisa. A cultura das empresas é uma cultura que favorece muito isso. Não, a mulher, é mais difícil colocar uma mulher nesse cargo porque ela vai engravidar, e se ela vai engravidar, ela vai tirar os 120 dias, vai perder o time, e aí não vamos colocar uma mulher.
Por que a gente tem muito menos mulheres nos cargos de liderança? Por que as mulheres ganham menos que homens? Tá tudo nessa equação aí, né? Tá tudo nessa equação. Agora tem uma lei, né, que se for aprovada, a mulher exercendo o mesmo cargo que o homem, ela vai ter que ganhar o mesmo salário, né? Se for o mesmo cargo, mas isso não existe. A gente sabe, a gente vê isso nas empresas, mas agora vai virar uma lei. Vamos ver se vai, já passou, né, na primeira instância, parece que vai ser aprovado, porque foi uma diferença muito grande, né, de 300 e poucos contra 30, contra 20 e poucos. Então, tem tudo para ser aprovado. Já é um ganho para a mulher. E sabe um outro ponto interessante também, Fernando? Tem um estudo da curva da felicidade da mulher. Isso que você falou dos hormônios também é muito legal. E a curva da felicidade da mulher, ela começa muito feliz quando ela está jovem, ela não tem esse tanto de culpa, não vai ser mãe ainda, ela está vivendo a vida, ela é mais feliz. Aí vem a curva, normalmente 30, 40, 45 anos, onde ela casou, onde ela vai ser mãe, onde ela está ali, é o momento de maior crescimento profissional dela, que ela quer dedicar. É o momento que ela mais se culpa, porque ela tem que conciliar todos esses pratos. E depois, quando passa dos 50, dos 60, a gente vê que essa curva vai cair e a mulher voltou. A Miriam Goldenberg fala muito bem sobre isso, o botãozinho que ela liga ali. O botãozinho que ela liga e fala, pronto. Nos 16, ela liga esse botãozinho também, depois desliga, porque tem tanta coisa para fazer. Ela até esquece que existe esse botãozinho, né? Que é a maturidade. A maturidade. A responsabilidade. Né? E a maturidade rima muito com a felicidade. Sim. E aí a gente pode falar de felicidade no trabalho, que é uma causa que tem muito forte. Mas é quando também. chega nos 60, ela vai descobrir de novo algo. Ela vai se redescobrindo e vai vendo por que ela perdeu tanto tempo com essas picuinhas, né, que a gente pode dizer, os mais antigos, essas picuinhas da vida, por que foi perdendo tanto tempo? E ela vai vendo, nossa, não vale a pena. Nossa, que bobagem. E aí, que bobagem. Aí ela vai focando naquilo que realmente é essencial. Aquilo que é realmente essencial para o ser humano. Por isso que é tão legal falar sobre esse período que também é mágico da menopausa. Claro. Como um portal de possibilidades. Aí fala assim, não, portal, tanta coisa. Não, primeiro que menopausa não é doença. Não é doença. Maternidade não é doença também. Maternidade Gravidez também não é doença. Gravidez eu mesma trabalhei até 9 meses, um dia antes, eu fui na médica e falei, amanhã vai nascer, pronto. Mas eu trabalhei, eu estava trabalhando. Então, assim, gravidez também não é doença. Claro que a gente tem alguns problemas e tudo, mas a gente tem como administrar. E é legal, isso. né, Eliane, assim, o choque de realidade que muitas mulheres têm quando falam assim nos planejamentos da licença maternidade. Vou fazer um curso de grego, vou aprender crochê, vou falar alemão, não dá tempo de nada, né? Não dá tempo de nada. É um grande choque de realidade, né? É um grande choque. E quando ela tem um trabalho flexível, isso pode favorecer bastante. Se você está dentro, né, de uma empresa, CLT, você tem uns 120 dias. E você que trabalha por conta própria? E você que é dono do seu próprio negócio? Eu não tive licença maternidade. Eu, com 15 dias, eu estava viajando e amamentei meus filhos até depois de um ano. Porque eu quis. O primeiro, porque eu quis, eu gostava, eu fazia questão. O segundo, ele teve alergia a leite, só podia o meu leite. Então, acho que foi para me testar. Eu vou dar conta. E pronto. E não tive os 120 dias. Trabalhava, levava a maquininha de tirar leite. A gente dá jeito. A mulher tem essa... É desdobrável. Né? A Adélia Prado fala, mulher é desdobrável. Isso, essa adaptabilidade, de se conciliar, de dar conta. Porque, fala a verdade, o amor materno é muito grande. Né? Eu acho que assim, quando a gente vê um filho sofrendo, quando a gente vê um filho em dificuldade, não existe amor maior que esse da mãe. É uma coisa diferente, né? Porque eu acho que é esse negócio, né? E a gente está vendo aqui, né, Eliane, que o valor profissional, esse olho que brilha, eu vejo você falar sobre sua profissão, seu olho brilha, isso é fantástico. E também brilha quando você fala do amor materno. As duas coisas podem ser conciliadas. Podem ser. Podem estar na mesma frase, né? Podem. Posso te falar? Eu acho que a gente dá conta e a gente é muito mais feliz. Sabe, um dia, me lembrei de uma historinha aqui. Traz umas histórias aí. Por favor. Lembrei de uma história. Meu filho, sabe assim, falando, nossa, mãe, você trabalha, você faltou àquela reunião que era super importante na escola, todas as mães estavam lá. E claro que eu estava ocupada, mas às vezes a gente não consegue. Eu sempre fiz questão, mas a gente não é perfeita, né? Aquela capa do super-herói, acho que acabou para todo mundo. Não existe Mulher Maravilha. Tá, então qual que é a culpa?
Aí ele foi passear na casa de um colega e tudo. Eu sempre gostei muito de receber meus amigos, os meus filhos em casa, fazer acampamento, receber, vou para a cozinha, cozinho para eles. Eu gosto disso também, eu consigo conciliar. Aí ele foi na casa de um amigo e essa mãe não trabalhava. Essa mãe sempre super presente em tudo da escola, né? Lá na portaria, sempre conversando, conhecia todas. Aí eu falei assim, mãe, ela é muito mais estressada que você dentro de casa. Então, assim, ele viu que tem esse lado, porque às vezes não é que a mulher tem que buscar alguma coisa só no mercado profissional, mas ela tem que buscar, de repente, por que ela não se encontra fazendo crochê, igual você falou? Não, ela pode se encontrar, mas eu tô falando assim, o crochê foi a primeira coisa que me veio à cabeça. cabeça. Coisa que tô me veio dizendo também. a administração do tempo na licença maternidade, que é praticamente impossível. Mas ela pode encontrar outras coisas. Não quer dizer que a mulher tem que estar no mercado de trabalho. Não. Se ela se realiza, né, de uma outra forma, mas ela pode buscar. É uma língua que ela, né, um idioma que ela pode fazer, tem outras coisas. Ela precisa de sair desse negócio só de maternidade. Eu acho isso importante. A gente precisa falar também das mães solo, né? Que aí a potência do problema pode ficar muito maior. Pode ficar muito maior. E aí eu acho que a gente tem que trazer uma coisa que não é assim, a mulher entende muito a mulher. E como que faz bem para as mulheres quando ela tem esse encontro com as outras mulheres? Porque ela vê que os problemas estão ali, ela dividia isso. E isso que é uma coisa que as empresas, né, para trabalhar melhor esse ambiente para a mulher, esse ambiente da saúde mental, que é extremamente importante, que tem tudo a ver com o ISD, que tem a ver com a governança da empresa quando a gente cuida disso, né, os problemas para cuidar da saúde mental, tem a ver do social, mas eu acho que muito mais até da governança, da empresa. ISD, né? A sigla da moda, né? De ergonomia, de sustentabilidade e governança, né? E cuidar da saúde mental é a sustentabilidade da empresa. Sim. Existe uma cultura que dentro da empresa que se não cuidar da saúde mental, como que faz? A sustentabilidade é isso. A produtividade aumenta muito mais quando as pessoas estão realizadas, quando as pessoas se sentem pertencidas, quando o ambiente... Fernanda, a gente sabe o tanto que o relacionamento impacta na qualidade, no resultado, na produtividade. Eu acho que você deve ter visto essa semana, enquanto nós estamos gravando aqui, no momento que a gente está gravando esse programa, foi a semana em que a Heineken, a cervejaria, anunciou a criação de uma diretora de felicidade. Ela vai fiscalizar, uma brasileira, né? Vai fiscalizar o nível de felicidade da empresa. O nível de felicidade da empresa. Que fantástico, né? E olha só, então falar de felicidade, imagina há um tempo atrás, eu como psicóloga, falava de felicidade, bem-estar na empresa e tudo, falava que era abraçar árvores, essas coisas. Não é. Os dados todos nos mostram. A gente tem que trabalhar com os dados. Quando a gente tem ambientes mais saudáveis, ambientes menos tóxicos, relações mais sadias, olha as coisas que mais motivam as pessoas. A qualidade dos relacionamentos, o equilíbrio entre profissional e trabalho, né? E verticalização e o trabalho, né? Os relacionamentos com seus colegas, o relacionamento com a sua liderança. Aí é um outro papo também, né, Fernanda? Que claro que a liderança tem um impacto grande, né? Nesse cuidar da mulher, é um outro papo que essa liderança muito mais humana e tudo. Então, isso tudo vai impactar muito na saúde mental das pessoas e da mulher. Sei. Você que trabalha com diversas empresas que têm também visões diferentes no trato e no cuidado com os funcionários, você vê que tem um movimento, embora as empresas sejam diferentes, e o pensamento também, mas tem algo em comum mudando? Tem uma mudança em curso? Existe. Tem uma mudança que eu acho que é o ponto forte, que eu acho da Covid, o ponto bom, né, da Covid, é que veio acelerar muito mais isso. Uma liderança muito mais humanizada, uma liderança com uma preocupação muito mais com o bem-estar das pessoas. Olha, o Fórum Econômico Mundial já havia colocado que 2020 seria o ano de maiores transtornos mentais. E, infelizmente, nas mulheres é muito mais. Né? A gente tem uma porcentagem muito mais de mulheres com depressão, com burnout, com algum problema, muito mais nas mulheres. E aí veio a pandemia, isso aumentou muito mais. E muito mais nas mulheres. As mulheres pediram muito mais demissão no período da pandemia, do maior isolamento social, do que os homens. Então, a gente tem vários estudos. E os dados nos mostram que quando a empresa tem essa preocupação maior com o bem-estar dos seus funcionários, esse equilíbrio, trabalhando muito a diversidade também,
claro, né, homens e mulheres, que é um dos maiores objetivos das empresas, trazer mais mulheres até para cargos de liderança, principalmente por esse lado mais empático, esse lado de entender mais, isso está dentro dos dados. A gente sabe que as empresas têm uma produtividade, um resultado financeiro muito melhor. Porque a gente fala do salário, né, do resultado, do financeiro, o salário é importante, mas a gente tem que falar desse salário emocional. E o tanto que isso está contando cada vez mais. Olha como que a gente teve esse movimento aí do quiet quitting que tá acontecendo, as pessoas pedindo demissão, a demissão silenciosa. Elas estão ali trabalhando, mas estão fazendo o básico, porque elas não veem um propósito naquilo que elas fazem. E as pessoas querem trabalhar muito mais por propósito. E o movimento que a gente teve de pessoas pedindo demissão, porque não estavam felizes naquilo que elas estavam fazendo. E aquilo podia acabar adoecendo elas de uma forma mais proativa, acaba pedindo demissão. O movimento, a gente nunca teve recorde de demissão nesse momento pós-pandêmico. Pós-pandêmico, a gente ainda está vivendo a pandemia, mas nesse momento, né, depois daquele isolamento social, de tantas demissões. Não só no Brasil, no mundo. E isso veio para o Brasil também. Essa noção de que a vida é curta, existe uma pandemia, uma ameaça de que essa vida ela é muito frágil, que a gente precisa cuidar dela, né? Como diria Guimarães Rosa, né? Viver é muito perigoso. Viver é muito perigoso. E considerando que a gente ainda essa nossa geração, ainda segundo estimativas, né? A gente ainda vai viver mais pandemias pela frente, né? Não é a primeira, não é a última. E quantas crises que a gente vai viver ainda na frente? Nesse futuro do trabalho. Mas essa deu um handicap interessante para a próxima, não? Deu, sim. Eu acho que sim. Até é um aprendizado. Para a condição feminina até também. Até para a condição feminina. É igual a Primeira Guerra, a Segunda Guerra também, né? A gente e sabe uma coisa mudanças. que vai mudar, né? Porque quando começou a história da quarentena, a noventena, né? Aquele tempo de isolamento, muitas pessoas falam, os astronautas passaram tanto tempo em viagens espaciais, os grandes navegadores, a Mirklink deu a volta, ficou solitário. As mulheres levantavam a mão e falavam, tinha criança no isolamento? Tinha criança na nave espacial? No barco do Amir Klink, tinha uma criança para fazer dever online? Então essa condição já vai ser algo para as próximas quarentenas, claro, né? Claro, tudo a gente é um aprendizado, né? E a gente tem que ver o copo sempre bem cheio, né? A gente tem que ver o copo cheio, que as coisas a gente tem que aprender. E eu acho que esse futuro do trabalho, né? Acabou de ser lançada uma pesquisa, né, do Fórum Econômico Mundial falando desse futuro do trabalho e que as empresas querem trazer muito mais mulheres, para trazer muito mais esse lado. Isso está dentro dos dados, a expectativa de como que trabalhar esse futuro do trabalho. E o futuro do trabalho nada é que a gente lidar muito mais com as características socioemocionais do que com as características técnicas. O técnico a gente aprende, a gente sabe, a gente busca conhecimento, a gente vai buscar cursos, não pode parar nunca. É o lifelong learning que é eterno e que vai ajudar muito na hora da maturidade. Porque se a gente parou de produzir, se a gente parou de aprender, a gente vai viver mais e a gente precisa ter músculos fortes, pensamentos fortes, né? Dizem que quem vai viver 150 anos já nasceu. Pode ser um de nós dois. Pode ser. Quem sabe? Quem vai falar que não? Né? Eliane, muito obrigado pela sua participação. Sucesso no seu trabalho aí e que vamos marcar outros papos assim para a gente falar de outros assuntos tão legais. Falar sobre trabalho, futuro, mulher. O futuro é mulher, né? Mas, Fernando, isso tudo está ligado e parabéns. Valeu. Parabéns porque está ligado à saúde. É a saúde integral. Claro. Saúde física, emocional, social, espiritual, financeira. É uma saúde integral que a gente tem que cuidar. A gente vai fazer um rápido intervalo e volta daqui a pouco.